Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver duas questões de geometria. Uma de plana, onde a gente vai ter que calcular o comprimento desse percurso que está marcado em rosa. E na segunda questão a gente vai ter que calcular, em geometria espacial, o volume dessa pirâmide, dado o comprimento do segmento AB na pirâmide planificada. Essas questões caíram no vestibular de inverno da UERJ de 2024. E eu já peço para você deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Vamos direto resolver as questões. Na questão 31, ele diz o seguinte: tem uma partícula que está se deslocando, saindo de F, vai até G, depois vai até H e vem para I, certo? Bom, ele dá várias informações aqui e eu vou pegar uma figura um pouquinho maior para a gente poder marcar essas informações que ele dá nessa parte aqui. Ele diz o seguinte, que CD é igual a R. CD, a distância de C até D, é igual a R. Ele diz que CE vale 2R, então a distância de C até E vale 2R. Mas espera aí, se eu já tenho R aqui, aqui fica R, certo? Depois, ele diz que DCI, cuidado, o vértice é o ponto do meio. Então ele sai de D, passa pelo vértice em C e depois vai para I. D, vértice em C e volta para I. Ele está falando deste ângulo aqui, ó. Sai de D, tem o vértice em C e volta para I, tá? O do meio é sempre o vértice. Esse ângulo, ele diz que vale 30 graus. Portanto, este ângulo aqui mede 30 graus. Ele diz também que ECF é igual a 60 graus. Sai de E, tem o vértice em C e vai para F. Ora, se o total aqui, ó, esse ângulo inteiro, esse ângulo todo, mede 60 graus e eu já tenho 30 para um lado, você concorda que este pedaço aqui também vai valer 30 graus? Porque aí o total ECF vai valer 30 mais 30, que é 60 graus, tá? Então eu marquei aqui dois pedacinhos desse ângulo ECF, 30 e 30, somando 60, já que ele diz que o de baixo é 30. Ele diz também que as retas DE e HG, DE e HG são perpendiculares. Ora, se elas são perpendiculares, ele até já marcou esse ângulo de 90 graus aqui, eu posso dizer que desse outro lado, para fechar 180 graus, em meia volta que nós temos aqui, né? Esse ângulo da esquerda é 90 graus, esse da direita tem que ser 90 graus também, para fechar 180. Bom, se esse ângulo inteiro é de 90 graus, e eu já tenho 30 mais 30, para fechar os 90, falta outro ângulo de 30 graus. 30, 30 e 30 vai dar o 90 que a gente tem aqui. E depois ele diz que os arcos de circunferência DIH e EFG, então DIH e EFG, esses dois arcos de circunferência, o pequeno e o grande, possuem centro no ponto C, nesse ponto aqui. Então, gente, o que você precisa para poder considerar, para poder calcular estes comprimentos, que é de F até G, depois G até H e H até I? Ora, tudo que a gente precisa já está aqui, né? Porque esse aqui, se esse é um segmento de uma circunferência, isso aqui é o raio da circunferência, esse aqui também vai ser o raio da circunferência. Se esse segmento inteiro é 2R, então esse que também é o raio da mesma circunferência grandona vai ser 2R, portanto esse aqui vai ser R. Então eu já sei um pedaço desse caminho, que é GH. GH mede R, é uma parte do que a gente vai querer somar, tá bom? Agora falta a gente calcular quanto é que mede FG e quanto é que mede HI. FG é um pedaço de uma circunferência, um pedaço que tem 30 graus de uma circunferência, certo? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo inteiro aqui é um ângulo de 30 graus. Portanto, eu posso dizer que, se a gente calcular quanto é 30 graus em 360 graus do comprimento total da circunferência, a gente vai achar esse comprimentozinho aqui. Mas vamos lembrar que quando você tem uma circunferência, isso daqui eu costumo sempre brincar com os meus alunos, que quando você tem uma circunferência de raio R, então aqui vamos colocar um raiozinho, um raio R. Essa circunferência tem duas coisas que você precisa saber, que eu brinco com eles, que é conheci 2π raio, né? Eu estava andando na rua e conheci 2π raio. E eles eram super piradões. Conheci 2π raio, super piradões. Comprimento, conheci, é comprimento da circunferência. E a superfície, a área da circunferência, a área desse círculo aqui, ó, vai ser π vezes o raio ao quadrado. O que nos interessa nesse exercício é só isso daqui, ó. O comprimento de uma circunferência, que nada mais é do que você andar ao redor desta circunferência aqui. Se ela tem raio R, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes esse raio. O π, 3,14 aproximadamente. Bom, se você tem o comprimento de uma circunferência inteira e uma circunferência inteira vai ter 360 graus, se eu não tiver 360, mas eu tiver só 30 graus,
quanto vai ter este comprimentozinho aqui. Então, para calcular o comprimento de FG, então desse arco que vai de F até G, este comprimento aqui, ó, vai ser um pedaço de uma circunferência. Quanto vai ter dessa circunferência? Ora, se fosse lá, por exemplo, 180 graus de circunferência, não seria 180 dividido por 360, que daria meio, né, vezes o comprimento da circunferência? Nesse caso eu não tenho 180 graus, eu tenho só 30. Então o comprimento desse arco a gente pode fazer uma fração da circunferência. A fração é, eu tenho 30 graus de um total de 360 graus. 30 sobre 360, que simplificado vai dar 1 sobre 12. Na verdade, eu teria 12 pedacinhos iguais a esse ao redor da circunferência, certo? Então, 30 sobre, o número de graus aqui, 30, sobre 360, que seria uma circunferência inteira, vezes, então, multiplicado pelo comprimento desta circunferência grandona. Mas o comprimento dela, que tem raio 2Rzinho, certo? O comprimento da circunferência inteira, que daria uma volta completa aqui, ó, tá horrível isso aqui. Então, uma circunferência grandona, que passasse por F, por G e por E. Esta circunferência grande, ela tem um comprimento de quanto? Peraí, 2 vezes π vezes o raio dela. O raio dela é 2Rzinho, certo? Esse é o raio da circunferência. Então, vai ficar 2π vezes 2R. 2π da fórmula, vezes o raio dela é 2Rzinho, tá bom? Então é uma fração de uma circunferência. O comprimento da circunferência inteira seria 4πr, né? Esse pedaço aqui. Mas eu tenho só 30 do total de 360 graus. Então é 30 sobre 360 vezes 4πr. O que dá para simplificar, então? Esse 30 com esse 360, eu já falei que dá 1 sobre 12, né? Esse 12 com o 4 que está aqui em cima, vai ficar 1 e 1 aqui. 12 por 4 vai dar só 1, 3 lá embaixo, certo? Então vamos lá, simplifiquei tudo, ficou só o π, o r e o 3. Então ficou π, rzinho sobre 3. Esse é o comprimento de F até G. Agora, a gente já viu que o comprimento de G até H, então GH, que é um segmento reto, ele vale R, certo? Então ele desceu Rzinho, e agora de H até I é a mesma coisa que a gente já calculou. Vai ficar um segmento de uma circunferência, um pedaço de uma circunferência, e esse pedaço de circunferência, vamos ver, que comprimento ele tem em graus? Ele sai daqui e vai até lá, então ele tem tudo isso aqui, né? 30 mais 30, ele tem 60 graus de circunferência aqui, ó. Esses 60 graus que ele tem é 60 de um total de 360, 60 graus em 360, vezes o comprimento da circunferência inteira, que agora tem raio Rzinho. Então vai ficar 2π vezes o raio dela, que é Rzinho. O que dá para simplificar aqui? Vamos tentar simplificar. Vai ficar 60 com 360, aqui dá 1 e aqui dá 6. 6 dividido por 2 vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então este pedaço de baixo já vai ficar, cortou tudo menos o π vezes o r, né? Então vai ficar πr, vamos manter na mesma ordem, π vezes r sobre 3. Ora, πr sobre 3 é o mesmo comprimento daquele pedaço que estava lá em cima, né? Então, por que é o mesmo comprimento? Porque ele está 2 vezes mais longe, então ele seria um pedaço de uma circunferência maior, mas ele também tem menos graus aqui, né? Tem 30 graus. E esse de baixo, apesar de ser uma circunferência menor, tem um ângulo maior, então vai ficar πr sobre 3. Aqui em cima, aqui é πr sobre 3, e aqui também vai ser πr sobre 3. O comprimento desses dois pedaços aqui é o mesmo, apesar de não parecer muito na figura, né? Mas esse comprimento e esse são iguais. Então, a gente vai ter um comprimento total, né, de F até I, que vai ser FG, que é πr sobre 3, mais esse raio R, mais πr sobre 3. Posso dizer que o comprimento total que ele pediu para a gente calcular vai ser, então, πr sobre 3 mais πr sobre 3, vai dar 2πr sobre 3, mais o rzinho, que vai ficar quieto aqui, porque ele não tem o π multiplicando também, né? Nem adianta ficar tirando o mínimo, até porque a resposta não aparece com o mínimo tirado. Então, 2πr sobre 3 mais r, 2πr sobre 3 mais r é a resposta que a gente tem na letra A, tá bom? Vamos para a questão de geometria espacial, então. E na questão número 30, então, observe a seguir a imagem de uma pirâmide quadrangular regular e a planificação de sua superfície total.
Na planificação, o ponto A representa um vértice de uma face lateral e o ponto B, o centro da base, sendo AB é igual a 16. Então já vamos marcar que esta medida aqui, ó, de A até B, que vai de A até B, mede 16 centímetros, tá? Então, gente, se a aresta da base dessa pirâmide mede 12, lado da base mede 12, esse lado do quadrado, lado mede 12, é uma pirâmide quadrangular regular, portanto ela tem um quadrado na base, tá? Que é justamente esse quadrado que aparece aqui, ó. Isso aqui é a base da pirâmide, tá? Então, esse quadrado que mede 12, ele vai ter aqui, então, lado igual a 12 aqui também na planificação, lado igual a 12 aqui na planificação. Bom, ele diz que AB mede 16, mas o que, que isso representa para a pirâmide montada? A gente já vai ver. Mas eu quero que você já perceba o seguinte, ó. Se eu tenho aqui um quadrado, se a gente ampliar um pouquinho essa figura para poder enxergar bem direitinho, olha só, o lado do quadrado aqui mede 12, certo? Do meio até a esquerda, eu vou ter então 6. Concorda comigo? De B até esse ponto aqui é metade do lado do quadrado. Se eu vou da direita até a esquerda, eu ando 12. Se eu vou do meio até a esquerda, eu ando 6. Desse total AB, então, que mede 16, a gente já marcou aqui, eu já tenho 6. Portanto, esta medida aqui, ó, vai ser 10. Então, com essas duas medidas, a gente vai voltar e vai fazer uma figura que nos ajude, porque essa pirâmide aqui ela não está transparente, a gente não consegue enxergar as medidas ali dentro dessa pirâmide, certo? Mas, se a gente fizer uma pirâmide bem desenhadinha, a gente consegue enxergar direito o que está acontecendo lá. Então, a gente já sabe que o lado da pirâmide mede 12, lado da base da pirâmide mede 12. A gente já sabe que no quadrado, se eu for do meio até a esquerda, isso aqui eu vou andar 6. E perceba esse triângulo retângulo que está sendo formado aqui pela altura da pirâmide, que é perpendicular à base. Essa altura da pirâmide, eu não sei quanto é que mede, mas eu sei que esse pedaço mede 6. E olha só aquele segmento que está em vermelho, que vai de B até A, ele vai de B, anda aqui na base 6, que é justamente isso daqui, e depois na face lateral, isso aqui não é a altura da face lateral dessa face que está na esquerda aqui, ó. Então ele sobe esta medida aqui, ó. Essa medida que a gente chama de apótema da pirâmide. Esta medida aqui, ó, ela tem medida 10, certo? Porque o total era 16, aqui ficou 6, aqui sobrou 10. Portanto, este pedaço que vai subir quando eu fechar essa pirâmide vai medir 10. E aí eu tenho um triângulo retângulo no qual eu consigo trabalhar. Esse triângulo retângulo que está de pé aqui, ó, ele tem um cateto H, que eu quero descobrir, porque eu quero achar o volume da pirâmide, eu preciso da altura dela. Eu já tenho esse pedaço que é 6, que é um cateto, e eu já tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo que é 10. Alguns já estão percebendo que é um triângulo bem conhecido, né? Mas se você não perceber, você pode tranquilamente pensar nesse triângulo retângulo como sendo um triângulo retângulo assim, ó, com um cateto igual a 6 aqui na base, aqui está o ângulo de 90, eu estou pegando esse triângulo aqui AB e esse pontinho que está aqui, e eu estou colocando para lá, né? Esse segmento que mede 10 e esse segmento que é o H, que me interessa para achar a altura da pirâmide. Então eu posso fazer Pitágoras aqui, ó, 10 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado. 100 é igual a H ao quadrado mais 36. Portanto, H ao quadrado vai ser 100 menos 36, vai ficar 64. Então, a altura mede raiz quadrada de 64, que é 8. Opa, legal, já achei a altura da pirâmide. No curso de geometria plana, né, matemática com Gui Marques, a gente trabalha muito com triângulo de 3, 4 e 5, e os múltiplos desse triângulo também. Então perceba que você tem um triângulo de 3, 4 e 5 multiplicado por 2. 3 vezes 2, né, que é o 6, 4 vezes 2, que é o 8, 5 vezes 2, que é o 10. Se você perceber que esse aqui é 3 vezes 2, esse aqui é 5 vezes 2, esse aqui só pode ser 4 vezes 2, porque 3, 4 e 5 multiplicado por 2. 4 vezes 2 vai dar 8, né? Então você poupa um pouquinho de tempo aqui na hora de fazer esse Pitágoras. Bom, legal, eu já sei o volume da pirâmide, né? Ou já tenho como calcular, porque a altura da pirâmide a gente já calculou que mede 8. E como é que é para calcular o volume de uma pirâmide? Volume de qualquer coisa pontudinha, que pode ser pirâmide ou pode ser cone, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base vezes a altura sobre 3. Só falta a gente calcular, então, a área da base. A área da base que vai ser a área de um quadrado, de lado 12. A área 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado, a área da base vai ser
144 centímetros quadrados. Não precisa colocar unidade, que não é a resposta final. Bom, o volume da pirâmide, então, vai ser área da base, que é 144, vezes a altura da pirâmide, que mede 8, dividido por 3. Dá para cortar um pouquinho antes de fazer a conta. 144 dividido por 3 vai dar 48, né? 48 vezes 3 vai dar 144. Então, 144 com 3, corta, fica 48, fica 1. E agora a gente vai ter que fazer realmente a conta 48 vezes 8, né? 48 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 4 vezes 8, 32, mais 6, 38. Então, é 384 centímetros cúbicos. O volume dessa pirâmide, dadas as informações que ele deu, tá bom? Resposta letra A. As duas foram letra A hoje, né? Então tá, gente. Agradeço muito você ter ficado até aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo.